Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Viver Melhor com Cris Couve aqui na Rádio X40, iniciando a nossa tarde em muito boa companhia com livros, assuntos maravilhosos para nossa evolução, para o nosso despertar, ajudando a gente a viver melhor aqui nas nossas dificuldades do dia a dia, nos contratempos que nós temos, no nosso cotidiano, com sempre tanta coisa acontecendo. Espero que o tema de hoje vocês se conectem a ele. Nós vamos falar sobre reforma íntima. O que é isso, né? O que é tão famosa e tão falada reforma íntima? Os primeiros minutinhos aqui para a gente conectar, vamos conferir se tá tudo direitinho. Quem for entrando vai me deixando um oizinho, vai me dizendo aí de onde está assistindo. Eu gosto sempre de saber quem está conectado aqui conosco. Eu sempre acompanho aqui pelo computador para ver quem é que está aqui na telinha aqui da câmera. Eu não consigo ver os comentários. Vamos ver aqui quem está entrando. Uma vantagem que nós temos aqui no canal Facebook é a possibilidade de compartilhar. Compartilhe esse nosso momento de crescimento, aprendizado. Vamos juntar aí esse minutinho para a gente compartilhar. Eu já estou compartilhando aqui com os meus amigos, os vídeos. Eu, você, o meu chazinho. Hoje tá frio, gente. Quem é aqui do sul? Quem tá assistindo aqui com a gente do sul? Que congelante hoje, depois de 30 graus, depois de dias, uma semana inteira de calor, esse frio é para desafiar qualquer garganta, né? A ficar ali. Tem que ter muita saúde. Quem tá acompanhando conosco, ontem nós falamos bastante sobre saúde. Falamos sobre os florais de Bach, sobre esse sistema lindo, sobre o Dr. Bach, a vida, a obra dele, todos os ensinamentos que ele deixou. E não é fácil, né? A gente tem que se valer de todos os recursos que nós temos para dar conta da nossa saúde. O tema de hoje, vocês vão ver que tem muitos pontos de conexão com os ensinamentos de ontem, né? Ontem nós falamos aqui sobre esse livrinho, Os Remédios Florais do Dr. Bach. Hoje nós vamos falar deste livro aqui. A nossa semana aqui no programa Viver Melhor, cada dia nós estamos falando sobre um livro. Então, o que as pessoas estão falando, estão trazendo de informações que podem nos ajudar a entender melhor nossa vida, nos ajudar a nos entender melhor. Hoje eu vou falar desse livrinho. Nós já tivemos aqui falando conosco sobre felicidade, nossa semana de felicidade. Eu convidei o Mauro Cuítico, o autor deste livro, A Terapia da Reforma Íntima, e ele esteve aqui conosco já no programa. Se você não assistiu, eu super recomendo. Volta lá na playlist do programa Viver Melhor, na aba de vídeos aqui do Facebook, na página da Rádio X40, que você vai encontrar o programa em que o Mauro Cuítico participou de uma forma muito linda, né? A humildade dele, quando eu fiz o convite e ele prontamente aceitou. Eu estarei com você sim na rádio. Eu achei tão lindo, né? Um autor, ele, assim como esse, ele tem vários outros livros. Amanhã eu já deixo o gostinho aqui para quem está gostando de estudar junto comigo nesses dias. Amanhã nós vamos falar sobre um outro livro que também é dele, um tema que é muito presente, tratando fobia, pânico e depressão, né? Quem é que nunca passou por um momento de medo extremo ou conhece alguém que já sofreu com pânico, já sofreu com depressão? Depressão é o mal do século, né? A gente está passando por um momento de transformação planetária, não é só no nosso país, né? Planetária, em que a gente está lidando muito com essas nossas emoções. Então amanhã a gente vai continuar com o Mauro numa outra obra, um outro livro. Hoje então nós vamos falar sobre reforma íntima, tá?
Vamos ver quem é que já chegou por aqui. A Sônia tá por aqui, boa tarde. A Vivian, amada, conseguiu estar conosco hoje. A Doris, boa tarde, Doris. Sejam bem-vindas. Então, vamos lá falar. Eu tive um desafio muito grande, né? Depois que eu comecei assim a preparar a nossa conversa de hoje para o programa, eu pensei que eu tinha me metido numa roubada. Porque esse livro aqui tem, deixa eu ver aqui, ó, 292 páginas, né? Ele não é um livro fininho, ele tem, vocês vão ver, o meu livro é todo riscado, todo grifado, todo sublinhado, anotado, enfim, é assim que eu gosto de ler, né? Eu passo canetinha colorida, eu anoto, enfim. E quando eu comecei a fazer ali os tópicos para a gente conversar, para eu poder apresentar da melhor forma o conteúdo que vem nesse livro, eu disse, meu Deus, me meti numa roubada, porque em 50 minutos, 40, 50 minutos, como eu vou fazer? Então eu confesso que eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para a gente conversar sobre essa tão falada reforma íntima. É claro que aqui a ideia é eu trazer o que o Mauro fala nessa obra, né? Então aqui eu vou falar o que ele está apresentando, vou trazer o que ele está apresentando. E é claro, eu concordo com o que está aqui, me dedico hoje a estudar profundamente esse tema. Há alguns anos já venho estudando e nos últimos 2 anos aprofundando muito esses estudos, né? Então, sim, eu concordo com o que está aqui e 99% do que está escrito aqui, digamos assim. Mas vamos lá então entender que caminho é esse, o que o Mauro nos traz sobre reforma íntima. A primeira grande pergunta que eu acho que é o nosso ponto de partida, o que é reforma íntima? Né? O que é isso? Esse termo tão falado, a gente escuta, a gente ouve falar por aí. Nesse aqui, não existe uma resposta direta para isso. Não existe assim, reforma íntima é isso. Mas ao longo da construção da obra, o que fica muito claro, né? Reforma íntima é o caminho que a gente percorre para chegar à evolução do ser. Isso é reforma íntima. É o caminho que eu percorro para evoluir. Para eu evoluir. Eu quem? Evolução de quem? Né? Quem é que evolui? Aí muitos vão dizer, é o ser espiritual que evolui. E aí é que a gente começa a entrar no que está escrito no livro. O que o Mauro diz, né? Lá na página 9 desse livro. Ele diz que o ser espiritual não evolui. Por quê? Porque ele vincula, né? O ser espiritual, ele é um ser divino. E o ser divino, ele é perfeito. Vou ler como ele escreveu, né? Lá na página 9 ele diz assim, não existe evolução espiritual, mas sim evolução do ego. O nosso espírito é puro, apenas precisa retomar o comando que transferiu para o ego. Então, o que o Mauro defende nesse processo de reforma íntima é esse entendimento, ou o primeiro entendimento que a gente precisa ter para acompanhar a lógica da obra dele, né? O espírito, que é aquele ser divino que nos anima, a essência ela é pura porque ela é a divindade, né? É a partícula do divino. Então, como partícula do divino e o divino é perfeito, ora, essa essência ela é perfeita. Então não é a essência que evolui, né? Mas no momento em que esta partícula ela precisa de um veículo de manifestação, esse veículo de manifestação é o ego. Então esse ego, que é o veículo de manifestação,
é que precisa evoluir. Então a evolução é uma evolução do ego e não do espírito, considerando o espírito essa partícula divina, né? A divindade. Então, qual é o nosso papel dentro desta reforma íntima? Né? É caminhar para evoluir no ego, nesses estados egóicos de consciência que nós temos. Onde está a nossa divindade? Para nós ainda no inconsciente. Então, essas virtudes, essa divindade, ela está neste ambiente que a gente chama hoje de inconsciente, ou seja, eu não a compreendo de todo. Eu não estou completamente integrada. A minha consciência não está completamente integrada, porque eu ainda vivo na separação consciente e inconsciente, ego e essência, né? E aqui o Mauro ele aprofunda e diz assim: olha, para compreendermos esse caminho que é a reforma íntima, né? Esse caminho de evolução do nosso ego, existem 2 níveis desse processo de reforma íntima. O primeiro nível, que ele chama de nível básico, que está vinculado com o tratamento das nossas inferioridades. Reconhecer as inferioridades que nós ainda temos e curá-las, tratá-las. Tá? Que inferioridades são essas? São as crenças do nosso ego, desse estado egóico, dessa consciência muito materializada ainda. Então, enquanto eu estiver pensando, sentindo e agindo pelos comandos do ego apenas, então nós ainda estamos presos a conceitos, a sentimentos, a pensamentos inferiores aqui do nosso plano meramente terrenos. Tá? Quando a gente começa a compreender quais são esses pensamentos, esses sentimentos e essas ações baseadas unicamente no comando do ego, então a gente encontra tudo aquilo que a gente faz que ainda é inferiorizado, né? Na prática, gente, é tudo aquilo que atenta contra as leis do amor. Né? Se a divindade ela é amor, tudo aquilo que afronta a lei do amor, a gente está afrontando a nossa evolução, ou seja, não estamos fazendo a nossa reforma íntima, não estamos percorrendo o nosso caminho de evolução de consciência. Toda vez em que eu falo algo que fere alguém com uma forma agressiva, com uma forma ferina, coisa que pra gente é tão natural, né? Eu particularmente tenho às vezes uma forma de me comunicar irônica, né? Principalmente entre família, pessoas muito próximas, né? Então alguém vem falar comigo e eu ironizo. Isso não é uma forma amorosa de se comunicar, né? Isso revela ainda uma inferioridade que eu possuo, né? Quando alguém vem e me faz uma crítica e o meu primeiro ímpeto é sentir raiva. Como assim está me criticando? Demonstra ainda essa separação, né? Então essa inferioridade. Por quê que eu sinto raiva quando alguém me critica? Ou mágoa. Nossa, mas quando é uma pessoa muito querida minha, quem eu aprecio muito, eu não sinto raiva, eu fico magoada. De onde que vem essa mágoa? De uma ilusão daqui da matéria, né? A falta de compreensão do todo, a falta de compreensão da unidade. Então a responsabilidade por esses pensamentos e sentimentos que eu tenho diante daquilo que a vida me faz, diante daquilo que as pessoas me fazem, a responsabilidade é minha. E eu vou lidar com essas situações e com essas pessoas de acordo com as minhas limitações e as minhas virtudes. Tá?
Se eu vou lidar com virtude ou se eu vou lidar baseada nas minhas inferioridades, né? Isso esse é o primeiro foco da reforma íntima. Esse é o primeiro passo, é quando eu reconheço quando é que eu me comporto, quando é que eu penso e quando é que eu sinto ainda com base nessas inferioridades, nessas emoções inferiores. Isso é muito interessante. Esse é o primeiro passo, reconhecer e tratar. Primeiro passo do tratamento, se eu reconheço, eu consigo me dar conta mais rapidamente. Então, hoje, se alguém me critica, eu consigo mais rapidamente identificar que eu tô com raiva e mais rapidamente também controlar a língua para não ser agressiva, para não deixar a raiva transparecer em palavras, em comportamentos que eu tenho com a outra pessoa, por exemplo. Consigo 100% das vezes? Não, mas na maioria das vezes a gente já consegue. Isso é ir amadurecendo, é ir percebendo, né, em nós essas inferioridades. Essa é a primeira parte, é o nível que o Mauro nesse livro chama de nível básico. E que todos nós, em algum momento da vida, a gente se depara nesse processo, seja pela maturidade, independente de idade, né? Mas a maturidade que a gente vai adquirindo diante da vida, das coisas, a gente vai aprendendo que não vale a pena entrar em certas brigas, né? Às vezes não vale a pena o estresse, o cansaço, né? O esforço, a energia que a gente coloca nessas inferioridades. Esse é o primeiro passo dessa reforma íntima. E qual é o segundo, então, se ele fala que tem 2 níveis, né? O segundo nível, que é o nível avançado, é quando a gente caminha para a reintegração de ego com essência. É quando a gente começa a se comportar, a pensar e a sentir a partir desta integração. Ou seja, eu começo a compreender que eu não sou a Cris, que a Cris é uma expressão, é uma manifestação da essência. Então, quem deve ter voz por este corpo físico? Quem deve ter voz é a essência, porque é a essência que é divina. Então, a gente não desliga, a gente não acaba, a gente não suprime o ego, a gente reintegra. Reintegra ego e essência para que esses sim caminhem juntos. É o tornar consciente aquilo que ainda está no inconsciente, né? Quando é que nós conseguimos fazer isso? Quando estamos aí num nível iluminado, ou seja, nós estamos caminhando para este processo, para atingir este objetivo durante toda a nossa encarnação. Quem de fato consegue alcançar esse estado integral, né? O tempo inteiro, as 24 horas do dia durante essa encarnação, já não precisa mais encarnar, já vira um espírito iluminado superior, já não precisa mais a experiência da carne, né? Isso a gente já vai entender por que isso acontece e é assim. Então esses são os 2 níveis, né? O nível básico, que é aquele que a gente se dá conta das inferioridades que ainda temos, a gente se dá conta quando a gente está agindo e reagindo à vida, dominado pelo estado egóico, porque eu acho que é assim, porque eu quero que seja assim, porque eu sou a poderosa, eu sou a bonita, a importante, e etc, né? Quando eu entendo e percebo isso. E o segundo nível, que é o nível mais avançado, é quando, além de observar, ver
essas inferioridades em mim, eu consegui tratar, ou estou tratando essas inferioridades em mim, aí eu passo então a caminhar para essa compreensão de unidade de novo. Ou seja, sou íntegra, sou inteira, sou integral, né? Ego e essência. Isso é um ser humano integral, inteiro, né? Caminhando para a iluminação, se é que a gente pode dizer isso, né? Mas estamos no processo. O que isso traz para a gente, né? Um entendimento muito claro do que ele chama aqui da ilusão da separatividade. E é muito interessante porque ontem, quem assistiu conosco o livro do Dr. Bach, aqui, eu não vou lembrar agora a página, mas em algum local aqui desse livrinho, eu contei até ontem o exemplo que o Dr. Bach utiliza, que cabe muito aqui para tratar essa ilusão de separatividade, né? O exemplo do Sol. Assim como o Sol chega até nós a partir dos seus raios, e o raio de sol, ele não é menos sol porque tocou a nossa pele, tá? Porque nos transmitiu calor, porque queimou a nossa cutis, né? Queimou a nossa pele. Não, ele é o raio de sol, mas ele é o sol. Ele é o sol que chega até nós. Não existe raio de sol separado do sol. É a mesma coisa. Né? A mesma coisa somos nós. Nós, como partículas divinas, nós não somos menos divino, nós não somos menos Deus. Nós continuamos sendo Deus, ou consciência universal, ou como ser superior, como qualquer um chama, né? Nós continuamos sendo essa consciência superior universal. Não é porque estamos em partícula que perdemos a divindade, porque sem essa consciência maior não existiríamos, né? Então, essa ilusão de separação, de que uma coisa é Deus e outra coisa sou eu que estou aqui encarnada na Terra, pobre, coitada, mortal. A gente brinca, né? Nós simples mortais. Então essa carne é mortal, mas eu não sou mortal. Eu sou eterna, porque eterno é o divino, né? Então, imortal é o divino. O divino. Então, a Cris é mortal, mas quando eu digo eu, tendo consciência de que eu não sou a Cris, mas eu sou também o divino. Isso é a unidade, e nós vivemos num mundo de ilusão da separação. A gente reza para Deus, né? E quando a gente reza para Deus, geralmente, né? Geralmente, a gente reza olhando para o alto, né? A gente reza clamando por alto. E aí a gente esquece, né? Às vezes que quando a gente une as duas mãos estão aqui. É muito bonito ver a tradição oriental que tem um entendimento sobre essa unidade, né? Então, os orientais, eles não rezam assim, os orientais, eles rezam a divindade que habita dentro. Olha que bonito, olha o sentido que isso tem, né? As orações, quando nós fazemos e colocamos a mão para dentro, ou seja, estamos nos reconectando com esta divindade aqui. Quando eu digo eu sou, essa afirmação tão poderosa, né? E isso o Mauro vem falando, e a gente vai falar disso até o final do nosso programa, porque ele permeia toda a obra. Isso é muito importante.
compreender esse estágio de reforma íntima, esse processo, esse caminhar de reforma íntima, é caminhar com esse conceito, esse entendimento. Não há separação. Não há separação da minha manifestação com a essência, com a divindade. E se eu entendo que a minha partícula divina também é um todo, eu entendo que toda outra manifestação divina, ou seja, todo ser existente, em tudo que a gente conheça e veja, também é parte do todo, ou seja, eu passo a ver a outra pessoa como parte de mim, ver os animais como parte de mim, ver o reino vegetal como parte de mim, ver o vírus que tá deixando a gente morto de medo, ele é parte de mim, porque é parte do divino, é partícula do divino. Se é partícula do divino, tem a essência do Criador, da Criadora ali, né? E a gente passa a entender a vida de uma outra forma, com outro ângulo, né? Assim é com a ilusão que a gente tem de uma única vida na carne, né? De uma única vida aqui nessa pele, nessa crosta, né? Nessa casca. Aqui já a gente vai falar mais sobre essa casca, né? É o termo que o Mauro usa no livro. A casca que nós usamos como manifestação de essência aqui na Terra, porque aqui é mundo físico, precisa ter casca. Né? Então, sim, é uma característica da nossa evolução do ego. O ego evolui e para o ego evoluir aqui na Terra, ele precisa ter casca. Tá? Ele vem com cascas diferentes para que a gente tenha experiências diferentes. Por quê? Porque essa casca aqui, ela é densa, ela ainda no plano que a gente tá, na atmosfera que existe, nas características de mundo em que vivemos, essa casca a gente não consegue manter saudável por muito tempo, por conta da densidade, né? Isso é a minha explicação. Né? O que o Mauro traz nesse livro é essa compreensão de que é muito ilusório, é uma ilusão acreditar que essa casca aqui, depois que morre, o espírito vai para onde? Ou vai para o inferno, ou vai para o céu, ou vai para a colônia espiritual, e aí? Como vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Então, essa é uma ilusão que a gente também está trabalhando nesse sentido. Se eu entendo que não existe separação e se eu entendo que é preciso e a reforma íntima aconteça como evolução do ego, será que eu consigo identificar e eu consigo tratar todas as inferioridades que eu possuo em uma única vida de casca, em uma passagem por essa casca? E até no livro o Mauro fala, né, que o termo mais adequado e o termo que ele gosta de usar não é vida. Estamos em uma passagem. É bem interessante, né? Ele muda o termo. Em vez de dizer eu estou numa vida como Cris, ele diz eu estou em uma passagem na Terra como Cris. É interessante, a gente muda uma palavra, pode mudar todo o contexto, o conceito e o entendimento que a gente tem, né? Porque para ele a vida é a vida em espírito, é a vida lá da essência divina, né? Pois muito bem, o que ele vem trazendo, né? E é muito interessante, ele diz assim, olha, esse conceito de alma, de espírito, está na base do entendimento da psicologia, por exemplo. Né? Quando a gente pega o termo psicologia, né? Psique ou psique, alma,
né? Significa alma, um termo que designa a alma, ou seja, algo que é além desse corpo físico. O que não é corpo é alma. Então, psique-alma, que é o termo que é usado pelo Dr. Bar no livrinho de ontem, né? Ele usa o termo alma. Logia, conhecimento, estudo, né? Então, psicologia, conhecimento da alma, o estudo sobre a alma das pessoas, né? E aí muitas pessoas podem se perguntar, né? E perguntam para mim aqui no consultório, né? Cris, se psicologia é o estudo da alma, por que que na psicologia tradicional não se pode falar em espírito? Tá? Essa compreensão de que existe vida após a morte, por que que isso é tão difícil de ser compreendido pela psicologia tradicional? E aqui o Mauro traz, eu vou pegar e vou ler com vocês, eu acho que vale a pena, eu vou pedir licença aqui para vocês. Na página 19, ele começa a explicar quando é que na nossa cultura cristã ocidental a gente começou a separar essa noção de que não temos uma vida de várias cascas, né? Ou seja, eu posso ter várias passagens dentro de uma vida espiritual. Ele traz aqui na página 19, né? O porquê de a psicologia oficial não lidar com a reencarnação, que são essas passagens, deve-se à ação do imperador Justiniano no ano de 553 depois de Cristo, século 6, de chamar o Concílio de Constantinopla, convidando apenas os bispos não reencarnacionistas. Então, de 600 bispos que haviam lá, ele fez um convite para apenas aqueles que não acreditavam ou que não defendiam a reencarnação. Porque reencarnação, ou seja, essas passagens sobre a Terra com cascas, com corpos físicos diferentes, gente, esse conceito ele não é novo. Dentro da tradição oriental, isso já existia há milhares de anos, tá? A gente tem aí conhecimentos antigos que falam sobre essas passagens de 5.000 anos atrás. A gente tem aí a cultura chinesa, a gente tem uma cultura hinduísta, a gente tem várias civilizações aqui nas Américas, né? As culturas pré-colombianas, com uma filosofia riquíssima, um entendimento riquíssimo, e que já tinha aí todo um conhecimento sobre isso. Então esse conceito, essa ideia não era nova. Mas já nessa época se discutia isso. Então sim, dentro ali daquele conselho, né, religioso, cristão, romano, ali no Conselho de Constantinopla, então é que se cria esse concílio. Justiniano chama apenas os bispos que não acreditavam em reencarnação. Mas por que ele fez isso, né? Então aqui o Mauro segue escrevendo. Nesse concílio foi decretado então que reencarnação não existe. Mas de onde surgiu isso? Justiniano, casado com Teodora. Teodora tinha sido uma grande cortesã, né? Filha aí de um guardador de ursos do anfiteatro de Bizâncio, né? A gente está falando aqui de Império Bizantino. Para se libertar do seu passado de cortesã, porque agora, afinal de contas, ela era ali esposa do imperador. Como assim? Ela não queria ser lembrada como cortesã. Ela queria apagar da história dela aquele passado de cortesã. O que ela fez? Ela mandou matar todas as colegas de trabalho dela. Então as colegas também cortesãs todas foram assassinadas. Com a crença de que existe
reencarnação, com a crença de que existe lei da ação e da reação, a lei do retorno, né? Com a crença de que existe lei de merecimento, com essa ideia que já era conhecida, né? O que ela pensa? Bom, eu não quero ter que vir numa nova vida e ter que encarar essa responsabilidade de ter mandado matar essas pessoas. Então, como uma forma de fugir desta lei de karma, digamos assim, ela influencia Justiniano, então, e Justiniano passa a fazer todo esse movimento, né? E onde é que estava o Papa? No meio do caminho, né? Porque como é que o imperador vai fazer isso e o Papa? O que Justiniano faz? Ele pega, né, o Papa e prende o Papa Virgílio por 8 anos. Ou seja, fica preso por 8 anos, cárcere. Então o Papa ele acaba não podendo opinar e nem influenciar, enfim. O Concílio de Constantinopla, uma das principais consequências que trouxe foi retirar de todo o arcabouço ali de práticas religiosas cristãs romanas a crença na reencarnação. Então, não existia mais reencarnação. Não existia mais. E tudo que tinha sido escrito, todas as passagens bíblicas que davam alguma conotação e traziam o conhecimento sobre a reencarnação, e existem várias passagens bíblicas que a gente entende, compreende essas reencarnações. A mais clássica ali é a reencarnação de Elias, né? Então ali tudo isso passa a ser ressignificado, reinterpretado para poder caber nessa decisão final. Então, quem foram os convidados? Aqui o Mauro fala, né, dos 165 bispos presentes, 159 eram não reencarnacionistas, e era tudo por voto. Então, eles votavam, reencarnação existe ou não existe? Reencarnação vai fazer parte do arcabouço de conhecimentos, práticas aceitas pela igreja, e 159 de 165 que foram convidados para este concílio disseram não, não aceitamos. Então, oficialmente, isso ficou sendo válido, né? Enfim, é interessante. Quem gosta de história tem muita coisa aqui para estudar, porque a gente já tem escritos históricos que vão trazendo esse conhecimento para a gente. Mas por que isso eu trouxe e quis marcar? Para nós compreendermos que não tem nada de novo nessa crença, né? Existe apenas um entendimento. Vamos compreender o que esta informação significa para a gente e como a gente aplica isso na nossa vida. Pois muito bem, continuamos lá no entendimento da reforma íntima. Então esse ponto, esse aspecto já ficou compreendido. E aí o Mauro vem trazendo nesse livrinho pra gente, né? O que tem a ver, então, essa terapia da reforma íntima? Quando é que um processo individual passa a ser um processo terapêutico? Quando eu não consigo fazer esse processo sozinha, quando eu preciso de ajuda, né? E quando eu consigo fazer, eu quero ajudar outras pessoas a também iniciar esse processo. Quando eu já iniciei, eu quero compreender como compartilhar isso. Existe então o que ele está chamando de uma nova psicologia, né? Uma nova proposta, uma nova escola psicológica, entendendo psicologia, conhecimento da alma. E essa proposta, então, ele deu o nome, né, de psicoterapia reencarnacionista. Surge, então, métodos passo a passo para que a gente possa ajudar a nós mesmos e outras pessoas a também seguirem esse rumo.
Pois muito bem, ele vem dizendo que esse processo de reforma íntima que nós passamos, ele é feito com base em 4 pilares. Que 4 pilares são esses? Primeiro, é o entendimento da personalidade congênita. Segundo, o entendimento da ilusão dos rótulos das cascas. Eu falei que a gente ia voltar nele. Terceiro, a versão persona versus a versão espírito, que é isso. E quarto, o real aproveitamento da encarnação. O que significa isso, né? Primeira questão da personalidade congênita. Se nós já entendemos que, sim, viemos ao mundo na carne sob vários, com várias manifestações carnais. A gente sabe que aqui no nosso mundo, no planetinha físico encarnado, no nosso dia a dia, existem muitas tentações, né? É o que ele chama aqui no livro de gatilhos e armadilhas. As armadilhas da vida, as tentações que nos são, apresentadas pela vida. E nós, eventualmente, primeiro talvez por curiosidade e depois por querer acessar, nós fazemos escolhas. E essas escolhas, ele tem um capítulo que ele fala só sobre essas escolhas, que a gente chama de livre-arbítrio. Então, durante a nossa vinda aqui para a Terra, imaginemos, se a essência é pura, a nossa primeira encarnação, a nossa primeira experiência na Terra, muito provavelmente esteve ali naquele nível de pureza, que chega a ser até um nível de ingenuidade para quem está encarnado. A gente, no dia a dia, a gente diz isso, Uma pessoa, quando ela é mais pura, a gente diz, nossa, ela é muito ingênua, não tem malícia. A pessoa que não tem malícia da vida. Então, imagina um espírito mais próximo, Uma personagem muito próxima da sua essência, não tem ironia, não tem malícia, é mais pura de coração, de pensamento, não pensa mal do outro, confia nas pessoas. E a gente olha às vezes para uma pessoa e diz assim, como é que tu confiou? Como é que tu não desconfiou? Não desconfia, porque a pureza dentro dela é tão grande, ela não tem malícia, ela nunca viveu essa experiência. Então, na medida que nós vamos vivendo aqui e convivendo com a realidade instalada aqui, é muito fácil a gente cair, é muito fácil a gente se unir àquelas energias. Então, a gente sim, eu vejo a oportunidade, eu aproveito a oportunidade. É aquilo, tô passando aqui na frente da minha casa e tem 50 reais no chão. E eu aprendi, desde criança, que achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Não é esse o ditado? Olha, é uma coisa da minha infância, gente. Eu escuto isso desde criança. Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. E aí eu vou lá, pego aqueles 50 reais, coloco no meu bolso e fico super feliz. Porque eu achei. Eu não roubei de ninguém, eu achei. Eu acredito que não estou fazendo nada de errado. Na minha cabeça, nos meus pensamentos egóicos, inferiores, eu não estou fazendo nada de errado. Só que eu não me dou conta, falta aquele estado de compreensão, amorosidade, respeito, gentileza. Eu não me dou conta que, de repente, a pessoa que passou na frente da minha casa e que perdeu esse dinheiro, que caiu aqui na frente da minha casa, essa pessoa pode voltar. De repente ela tá ali no final da rua e ela volta para procurar aquele dinheiro. E aí eu já botei o dinheiro no bolso. E a pessoa, quando voltou, ficou em desespero, porque talvez aqueles sejam os únicos 50 reais para ela chegar até o final de semana, comprar o pão e o leite dos filhos. Mas eu nem pensei isso. Eu pensei, achado não é roubado. Então, às vezes, não é por maldade nossa, mas nós vamos nos corrompendo. E essas pequenas corrupções
que nós vamos cometendo é que fazem a gente se separando da nossa divindade pura, ingênua, justa, honesta, leal, amorosa, gentil, tá? Então a gente vai se afastando, essas são as nossas pequenas corrupções. Isso é o que a gente vai, dentro desse processo de reforma íntima, com a psicoterapia, a gente vai compreendendo quais são essas nossas corrupções do dia a dia. Onde é que eu tenho as minhas fragilidades? E quando a gente entra no conceito de personalidade congênita, a gente tem a oportunidade de conhecer quais são dessas características inferiores que eu tenho hoje que já vêm sendo expressadas ao longo das minhas outras encarnações. Toda vez que eu venho para uma nova passagem, eu caio de novo nessa lição. Então eu vou percebendo ao longo desse tratamento, né, desse autoconhecimento que eu já tive 1, 2, 3, 4 passagens por essa vida terrena, né, por essa experiência encarnatória, em que todas essas últimas 4 ou em 4 diferentes encarnações eu vivia sobre essa lei de Gerson, né? Achado não é roubado. Eu sempre tentando tirar vantagem. Ah, não porque eu seja maldosa, mas se eu tô sendo beneficiada, tá tudo bem. E a gente vai tentando se engambelar. A gente mesmo cai nessas armadilhas, né? Da ilusão. E a gente fica tentando ali levar vantagem. Outras pessoas vão começar a olhar para trás e se dar conta que elas têm uma tendência a se magoar, que elas têm uma tendência a serem coitadinhas. Então, várias passagens pela carne, em épocas diferentes, em momentos diferentes, elas vão viver essa mágoa. Então, aqui, tudo que a pessoa fala, aquela pessoa que a gente diz que é toda recalcada, né, ressabiada, então qualquer coisa que a gente diz, ela é reativa, acha que tudo é para ela, né? Nossa, ai, minha vizinha me falou isso, ai, já tá falando de mim. Não, às vezes a pessoa fez um comentário que não teve nada a ver, mas como eu tenho esta tendência, eu expresso esta tendência. E o que a gente começa a perceber? E o Mauro deixa isso muito claro, até porque ele traz casos de atendimentos que ele fez, né? No final do livro dele, ele traz vários exemplos de casos que ele já tratou. É bem interessante quando a gente começa a ler para ver como é que isso funciona na prática. É muito claro isso. Nós trazemos essas tendências. Sabe qual é a época da nossa vida mais fácil de identificar essas tendências? Na infância. Por isso que a gente vasculha num processo terapêutico muito a nossa infância. A gente olha, quando eu era criança, como eu costumava me sentir, como eu reagia ao mundo. Às vezes eu atendo muitos pais com filhos pequenos, né? Eu tenho aqui uns atendimentos e que os pais chegam assim, eu não sei de onde que essa criança tirou isso. Eu não sei, eu sou calma, eu sou tranquila e a minha filha é completamente explosiva, irritada, birrenta. A psicologia tradicional, ela vai levar muitos dos estudos, né, que a gente tem baseados lá em Freud, por exemplo, que é um grande estudioso desta psique, né, dessa alma humana, mas a compreensão dele de alma ia somente até a infância. A psicologia tradicional vai no entendimento até a infância, no máximo até o período de gestação. Tá? Então, os reflexos da gestação no campo emocional de um ser, de uma pessoa. Então, olha que é interessante quando a gente vai além, porque nem tudo foi criado na infância, nem tudo foi gerado e é culpa dos pais. Tá?
Então, essas tendências que nós já trazemos de outras vidas podem ser amenizados ou ressaltados com a convivência familiar. Tá? Mas outras questões já são nossas, são características nossas, são tendências que nós já trazemos. Tendência a ser mais raivoso, tendência a ser mais agressivo, tendência a ser mais amoroso. Olha quantas crianças dessa nova geração que vêm naturalmente mais amorosas, né? Às vezes crianças que vêm dentro de uma família completamente desestruturada, né? Com pai, mãe, avós, tios, sem grandes conhecimentos sobre educação, sobre amorosidade, né? Sobre, às vezes nem querem filhos e a criança surge e esses novos seres que vêm amorosíssimos, que vêm para ensinar para esses pais, para essa família, também acontece, né? Então essas são as tendências. Pessoas que vêm com tendências muito inferiores e pessoas que já vêm com tendências mais superiores. Isso é o reconhecimento da personalidade congênita, é a gente olhar para a gente e compreender isso, né? É o primeiro pilar. A ilusão dos rótulos das cascas vai falar bastante deste entendimento de que eu não sou esta casca. Eu me manifesto hoje por essa casca. Então hoje a Cris, né, ela é uma casca que serve de veículo de manifestação para uma essência. Então eu não sou branca, a minha casca é branquinha, né? Eu não tenho olhos claros, a minha casca tem uma tonalidade um pouco mais clara dos olhos, né? Eu não tenho cabelo castanho. A minha casca, nesta passagem, tem cabelo castanho. Porque em outras passagens, né, eu tinha órgão genital masculino. Em outras passagens, eu tive cor de casca preta. Em outras passagens, a cor dos olhos do veículo de manifestação da essência foi preto, não foi clarinho. O cabelo foi amarelo, não foi castanho, e assim por diante. Quando a gente entende que essa casca é uma ilusão, eu começo a compreender que não existe razão para preconceito, para racismo. Então, xenofobia, gordofobia e todos esses, né, todo tipo de exclusão por conta de características das cascas, né? Então, tudo isso a gente vai ressignificando. Isso é reforma íntima, né? Eu aprendo a olhar para o outro como a divindade que o outro é. Não porque a casca de manifestação dele é preta, ou é branca, ou é vermelho, ou é roxo, ou é azul, ou é verde. Não importa. Então, o tom do cabelo, se tem cabelo, se não tem cabelo, né? Se é caolho, se tem dois olhos, é um veículo. E para aquele ser com as inferioridades e com as virtudes que aquele ser já consegue manifestar, aquele veículo foi o veículo escolhido, o livre-arbítrio que ele teve. Aquela foi a escolha. E quando a gente começa a se abrir para esse entendimento, eu entendo que também o meu veículo foi a minha escolha, né? Estar gordinha não diz que eu sou gorda. Eu estou num veículo hoje. Por quê? Porque faço escolhas. Eu escolho comer errado, eu escolho não fazer exercícios, eu escolho. E essas escolhas, elas não são somente escolhas daqui, do momento da Terra, mas principalmente, e isso, esse livro vai trazer muito presente. Essas escolhas estão relacionadas também com um planejamento
pré-reencarnatório, um planejamento antes de entrar nesta passagem, nesta vida. Então, sim, nós escolhemos se viremos com todos os membros perfeitos ou se eu venho numa casca sem um braço, sem uma perna. Sim, nós escolhemos, temos livre-arbítrio para fazer essas escolhas, né, pré-reencarnatórias ou de planejamento de uma nova encarnação. Com base no quê? Com base naquilo que seja necessário tratar do nosso ego, naquilo que seja necessário, as circunstâncias ideais que sejam necessárias para quê? Para que a gente evolua o nosso ego, porque o grande objetivo é a reintegração de ego e essência, né? E esse basicamente o entendimento para nós compreendermos o terceiro e o quarto pilar, a versão persona e a versão espírito. O que é a versão persona? É como o meu ego enxerga a vida. Ai, meu Deus, como eu sofro. Ai, porque o meu marido me traiu e me abandonou. Essa é a versão persona. O meu ego tá sofrido, tá doído, tá se achando coitadinho. Mas se de repente eu olhar para o contexto, para a situação como espírito, essência divina, e eu compreender que de repente aquele ser, né, encarnado como aquele marido, de repente nem é a melhor pessoa para estar do meu lado neste momento da minha vida, de repente tem outro ser muito melhor para mim. Ou a etapa que aquele ser deveria cumprir na minha vida para que nós, né, crescêssemos juntos, aquele tempo já passou e ele precisa de novas experiências e eu preciso de novas experiências. O que eu vou escolher viver, né, com a versão egóica, a versão persona do personagem Cris, ou eu vou escolher compreender a vida pela versão da essência divina e da divindade, tá? Então aqui também a gente nesse pilar vai estudar muito nesse processo de reforma íntima sobre esse aspecto. Como eu vejo a minha vida? Eu vejo a minha infância como coitadinha, ou eu consigo compreender por que eu vivi aquelas situações na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, no meu ambiente profissional e assim por diante, né? Qual é o nosso olhar sobre a vida? É o nosso olhar pequeno, com base nas ilusões das cascas, ou é um olhar ampliado, com a visão e com a consciência de evolução, né? E isso é o que a gente vai aprendendo a fazer dentro do processo de reforma íntima. E o quarto pilar, o real aproveitamento da encarnação. Gente, para que eu tô aqui, né? Então, para a gente finalizar o nosso programa de hoje, é claro que cada um de nós tem uma finalidade, 2, 3, 4, mas a finalidade que é comum a todos nós que estamos aqui vivendo, lutando, trabalhando, sofrendo, chorando, sendo felizes, nos realizando, né? O que tem em comum em todas as nossas passagens pela Terra, né, nesse momento que a gente chama de vida, existe uma finalidade comum que é evolução do nosso ego. Né? Todos nós viemos para nos reconectar um pouco mais com as nossas virtudes, com a nossa essência divina. E nós vamos nesta caminhada, o grande objetivo. E olha que interessante, na maioria das vezes a gente fica se perguntando qual é a minha missão, para que eu tô na Terra? E a gente acha que às vezes a missão é algo externo, é algo que eu tenho que fazer para o outro, é algo fora. E a grande missão, ou a principal missão é: qual é o meu compromisso comigo, com a minha evolução?
a evolução do meu ego, aprender a ser melhor para mim. E melhor em que sentido? Melhor no sentido da divindade, da essência, né? E entender esses processos. Esse é o maior objetivo da nossa encarnação. E claro, no momento em que a gente vai se reconectando com a nossa essência e que nós vamos entrando em contato novamente com esse conceito de unidade, consequentemente, né, a gente acaba ampliando isso para o mundo. Porque eu compreendo que toda vez que eu sou melhor comigo, eu acabo sendo melhor com o outro, né? Porque é consequência. Tudo que eu faço de bom para mim, nesse sentido de essência divina, de crescimento, de evolução de consciência, eu estou contribuindo para o bem de todos. E chega um momento dessa jornada que a gente sente necessidade de compartilhar, né? E cada ser, cada, né, vida vai compartilhar isso do seu jeitinho especial, com as suas afinidades, né? Conheço pessoas que vão compartilhar a gentileza do seu ser, as suas virtudes amorosas, gentis, acolhedoras, que vão compartilhar as suas superioridades com os animais e vão fazer resgate de animais e vão cuidar dos animais, porque a sua essência vibra essas virtudes, então compartilha. Outras pessoas vão compartilhar suas virtudes com as crianças e vão trabalhar em orfanatos, vão trabalhar em abrigos, vão trabalhar em redes de assistência social humanitária com crianças. Outras vão dedicar-se a outros lados, porque no momento em que a gente vai compreendendo que todos somos a mesma energia, tudo aquilo que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Tudo aquilo que eu faço para mim, eu estou fazendo para o outro. Então, a gente vai perdendo aquela necessidade de apego que a gente tem com uma pessoa, com outra pessoa. A gente compreende que estamos todos integrados na mesma energia. Isso é um pouquinho, gente. O livro é enorme, é maravilhoso. É, assim como eu falei ontem para esse livro Os Remédios Florais do Dr. Bach, eu falo hoje para esse livro A Terapia da Reforma Íntima. Na minha concepção, todo ser humano da face da Terra deveria ao menos ler para ter acesso a essas informações e usar na sua vida conforme for fazendo sentido, né? Enfim, o conhecimento está aqui. Amanhã nós voltamos em mais um programa. Deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, deixa aí o gostei no nosso vídeo, compartilha, convide seus amigos. Amanhã nós vamos falar de fobia, pânico e depressão, um tema muito atual. Vamos ver o que o Mauro Cuítico fala pra gente, o que a gente pode fazer em casa para viver e estar melhor, principalmente sem pânico, né? Sem depressão. E espero você aqui na Rádio X40 amanhã, 1h da tarde. Beijo no coração e até amanhã.